A boa terra começa através das nossas boas atitudes. A água que é essencial para regar a semente é através das nossas boas ações. É o ato de termos fé, de nós acreditarmos no Senhor. Fala para o teu irmão, não se preocupe, Deus está no controle. Por favor, me ajudem, me ajudem a pregar. Porque enquanto eu falo isso, nessa pessoa que está ao seu lado, seja um profeta de Deus, seja um sacerdote, uma sacerdota para essa pessoa, diz assim: olha, não se preocupe, Deus está no controle. Deus fez uma promessa para Abraão, confirmou em Jacó, confirmou em Isaac, estabeleceu em Jacó. Sim ou não? Deus fez a promessa para Abraão, confirmou em Isaac e estabeleceu em Jacó, mudando o nome dele para Israel, da onde ele tem 12 filhos, e dali vai começar as 12 tribos. Você sabe da história de Jacó? Jacó, ele acabou enganando seu irmão, até porque Jacó significa também enganador. Ele passou por momentos difíceis, e ele teve que fugir da casa dele, para que o irmão mais velho dele, Esaú, não matasse ele. Jacó então ouviu o conselho da sua mãe, do seu pai, e ele foi para uma terra de um outro lado, para casar com alguém da sua descendência. Então ele vai para a terra do seu tio, chamado, quem sabe o nome dele? Labão. Labão está aí, meu irmão, tem Labão para tudo quanto é lado. Então ele vai para lá, e você sabe que ele se apaixona por uma mulher. Qual era o nome dela? Raquel. Ele se apaixona por Raquel, ele vai pedir Raquel em casamento, e aí Labão vai falar: trabalha para mim 7 anos, e depois você vai ter a minha filha em casamento. Então ele vai trabalhar 7 anos, depois ele vai casar. Labão vai dar cachaça para ele, vai deixar o homem muito doido, muito bêbado. Ele vai para um quarto, para ter sua noite nupcial com a mulher que ele tanto amava. Quando ele chega no outro dia, que ele olha, quem está ali do lado dele? Lia. Uns falam Lia, outros falam Léia, Lia, né? Lia, Léia, Lia. E aí ele vai falar: rapaz, mas você me enganou. Ele falou: e você deixou-se enganado, né? Pois agora trabalha mais 7 anos. Então ele trabalha mais 7 anos, e depois ele vai se casar. Labão vai de novo, engana ele, e nisso vai passar 20 anos, Labão enganando a ele. Agora ele se coloca no lugar de Jacó, vivendo essa situação. Você acha que Jacó dormia? Você acha que Jacó tinha paz? E ele falou isso, nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele falou: olha, eu perdi muitas noites de sono, eu carreguei um peso sobre mim diante de tudo que você me fez. Porque chegou um momento em que Jacó pega toda a sua fazenda, tudo que lhe pertence, pega as suas 2 mulheres com os seus empregados, e ele vai fugir. Mas Labão encontra ele. Depois que Labão encontra ele, e Labão foi atrás porque alguém tinha pegado os seus deusezinhos, e ele que estava preocupado mais com os deuses dele do que com a família dele. Ele vai querer destruir. E aí Jacó vai responder para ele uma coisa muito interessante. Gênesis capítulo 31, no versículo 38. Gênesis capítulo 31, versículo 38 a 42 diz: estes 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço, eu sofri. Olha ele dizendo: eu sofri o dano da minha mão. Requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Versículo 40. Assim andava eu, de dia me consumia o calor. Olha como Jacó vivia: de dia me consumia o calor, e de noite a geada, isto é, o frio, e o sono me fugia dos olhos. O sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Agora olha o 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque
não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Porque ele conhecia a história do pai, Labão conhecia a história do pai deles. E Jacó diz mais: mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. A parte final do versículo você vai ver todo o capítulo 31, depois você vai ler em casa. Porque Labão foi com o objetivo de matar Jacó, Labão foi com o objetivo de destruir a vida de Jacó. Só que Deus visitou Labão em sonhos e falou com ele: ei, esse rapaz aí tem promessa para a vida dele, esse rapaz aí me pertence. Isso aí faz parte de uma promessa que eu fiz para Abraão, que eu confirmei em Isaac, estabeleci na vida desse homem. Você tem metido a mão em todo o trabalho dele. Por 20 anos esse rapaz te serviu. Por 20 anos esse homem se cansou no calor do dia, na geada, no frio da noite, e perdeu o sono. Só, meus amados irmãos, que Jacó demorou para ter esse entendimento, porque ele tem um entendimento que Deus estava no controle da vida dele, porque Labão falou para ele que Deus tinha visitado em sonhos e dito para ele, mesmo Jacó tinha feito sacrifícios para Deus, Jacó cria em Deus, mas às vezes nós precisamos ter sempre uma confirmação que Deus está no controle de tudo, para a gente ter paz no nosso coração. Você não precisa mais de uma manifestação sobrenatural para entender que Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Você precisa ter fé que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus levou sobre si todas as nossas mazelas, nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, a maldição e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu creio que Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo, eu vou tirar uma boa noite de descanso. Porque o calor do dia nos consome. A luta, o trabalho, a gente soa. Muitos dos nossos planos são frustrados. Mas ao dormir, eu digo: obrigado, Senhor. E mesmo tendo 4, 5 horas para me dormir, 6 horas, ou 8, ou mais que seja, que o Senhor me dê um sono restaurador, e que eu possa me levantar de manhã e ter a oportunidade de mais um dia para te exaltar e te glorificar através da minha vida. Só que, então porém, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Fala comigo: os olhos do Senhor estão sobre a vida daqueles que o temem, que temem a Ele. É um temor do Senhor. E como que eu demonstro o temor do Senhor? Na mesa, no meu almoço, quando eu sento com os meus filhos, com a minha esposa, e aquele pão que está na mesa eu dou graças a Deus. Como que eu demonstro o meu temor ao Senhor? A forma como eu vivo em casa. O temor do Senhor, ele é demonstrado a forma como eu trato os meus pais, ou os meus filhos, ou a minha esposa, ou o esposo. No caso você, mulher, seu esposo. O temor do Senhor, ele é demonstrado na forma como eu vivo como cidadão, como pessoa, nos meus negócios, no meu trabalho. A forma como eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Então eu estou demonstrando o temor a Deus quando eu venho para a casa de Deus. Eu venho para cá, casa de Deus somos nós, mas aqui também é um ambiente onde Deus preparou para a gente adorar Ele. Então eu demonstro o temor para Deus quando eu venho ficar atento à sua palavra e abro meu coração para adorá-lo. Tem pessoas que vêm para a igreja pleiteando um negócio. Eu não, venho para a igreja para adorar o Senhor. Existem pessoas que vêm para a casa de Deus para azarar e saem azarado para casa. Tem isso, todas segundas intenções, né, irmão? Eu vou lá, vou para a igreja que hoje eu vou zarar as minas. Ou eu vou zarar os minos. Vai voltar azarado. Então demonstro o temor ao Senhor como eu
como eu me relaciono com as pessoas nas redes sociais, enfim, aí vai, uma série de coisas. E as minhas atitudes, como foi a palavra de quarta-feira, a minha obediência traz o propósito de Deus para a minha vida, para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida e sejam estabelecidos na minha vida. Porque todos os propósitos de Deus já foram estabelecidos. Fala comigo, todos os propósitos de Deus já foram estabelecidos. Independente de você querer ou não, os propósitos de Deus vai se cumprir. Agora só se cumprirá na sua vida se você for para a festa dele. Deus tem uma festa para nós. Agora, um exemplo, e foi dado quarta-feira, vou pegar emprestado um pouquinho dessa mensagem, foi uma revelação de Deus para nós. Quantos aqui já foram convidados para um aniversário? Para um casamento, para uma festa de formatura, para um churrasco, para algum lugar? Enfim, o propósito foi estabelecido da festa, comemorar. E você recebeu o convite, você é obrigado a ir para a festa? É? Não, você vai se você quiser, mas se você ir, você indo ou não indo, a festa vai acontecer, porque o propósito foi estabelecido. Haverá um banquete, e só vai comer e participar do banquete quem foi. Então, os princípios de Deus já estão estabelecidos na palavra de Deus. Eu não preciso ir na casa da mãe Joana, da mãe Francisca, ou ir lá no monte, porque tem uma pessoa lá para isso ou para aquilo, para buscar alguma revelação de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor. Mas pastor, o senhor ia na casa da dona Rosa. É verdade, eu não era crente, eu não conhecia a palavra, como você é crente e conhece a palavra. Até porque depois que eu passei a conhecer a palavra de Deus, aquela mulher olhou para a minha cara e disse: olha, a partir de hoje, não venha mais na minha casa, vai para a casa do Senhor. Eu olhei para ela e disse: tem certeza? Já estava chamando ela até de mãezinha. Salmo 128. Você está bem pertinho aí do Salmo. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Olha a promessa, agora vem a promessa: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí no versículo 4 diz mais: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz de Israel. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao, bem-aventurado o que teme ao Senhor. Fala comigo: comerás do fruto do seu trabalho, ou pois comerás o trabalho das tuas mãos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você dorme, você acorda no outro dia e vai trabalhar, você vai comer. Deus está dizendo assim: um migrador, o devorador não terá poder sobre aquilo que você está fazendo. Eu tenho que trabalhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo revelada para mim. Então eu sei que eu saio para trabalhar, e eu sei que o meu trabalho será produtivo. Pastor, mas o que eu recebo é um salário mínimo. Trabalhei a vida toda, hoje eu sou aposentada. Deus vai abençoar esse teu salário mínimo. Pastor, o que eu recebo é 2 salários, é 3 salários, o senhor não sabe, mas Deus vai honrar. Não vai faltar o alimento na tua mesa. E tem mais: se você se esforçar, você verá os teus filhos se formando em uma faculdade, e lá na frente eles vão cuidar de vocês, porque é bíblico. Eu conheço pessoas que trabalham em 2 empregos para poder sustentar a casa, pagando uma faculdade de um filho, e eu converso com eles, eu falo: olha filho, Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. O teu filho vai se formar numa faculdade, e ele não vai se esquecer da sua luta, do seu trabalho que você lutou para abençoar a vida dele.
Porque a Bíblia diz que o filho tem que honrar os pais, e os filhos são herança do Senhor, são como flechas na aljava, na mão de um guerreiro. Ele vai proteger o pai. Meu irmão, andar no temor do Senhor também é lutar pelo pai, lutar pela mãe, guardar a vida do pai, guardar a vida da mãe, honrar os pais até a morte. Pastor, a minha mãe está tão difícil, está tendo uns negócios aí, e a minha mãe, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, e aí ela, você sabe, aquele negócio, eu não tenho estômago para limpar, eu não tenho estômago para isso, eu vou colocar minha mãe num asilo, vou interditar ela. Ah, é, seu cabra? Pois essa que você está falando foi quando também te limpava, quando você era criança, dava banho em você, quando você vomitava no banheiro, quando ela te pegou e levava no hospital, pegava na fila lá na fila do INSS, do INPS, eu ia falar que faz tanto tempo, no corredor dos frotinhas, dos gonzaguinas, do frotão, e lá estava lá com você para te proteger, sentia as suas dores, chorava quando você chorava, sorria quando você sorria, lutou pela tua vida, amamentou, deu a vida dela por você, e agora você quer interditar ela. Era bom que Deus permitisse voltar para Ele ter interditado você ainda no ventre. Porque tem muitas pessoas que dizem: mãe, mas matou muita criança no ventre, cometendo um aborto. A sua mãe não, ela lutou para te gerar, para te ter, para cuidar de você. Agora você está numa posição elevada, você precisa entender, você deve ser como uma flecha na aljava de um guerreiro. A tua mãe e o teu pai foi um guerreiro. Chegou a hora de você lutar e proteger ela, guardar ela. Quer ser abençoado? Honra teu pai, porque você também vai envelhecer, e você vai dê graças a Deus para que você envelheça, porque a Bíblia diz: só envelhecer quem honra o pai e mãe, porque quem desonra os pais e as mães talvez morre bem antes do tempo. E se envelhecer, talvez o teu filho vai fazer pior do que o que você está fazendo com a sua mãe, com o seu pai. Cara, eu não sei porque Deus está mandando fazer isso, mas agora não se endurece. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, tome cuidado, porque lá na frente você vai colher tempestade para a tua vida. Filhos que esculhambam o pai e mãe apanha na rua. Filhos que honram pai e mãe, os anjos trabalham em favor dele, construindo pontes. Eita Deus, aleluia, aleluia. Está na Bíblia, meu irmão. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu estou dormindo, o Senhor está trabalhando. Amém? Em quem vocês acham que Davi confiava? Davi confiava em Deus, irmãos. Davi confiava no Senhor. Se não me fala, 2 Samuel capítulo 15. Depois você vai lá em casa, conta a história do retorno de Absalão para casa, para o palácio onde seu pai morava. E Absalão, seu filho, vai tramar contra Davi. Absalão vai roubar o coração das pessoas. Absalão, quando as pessoas iam para o palácio para ter um conselho com Davi, ou com os seus conselheiros, com os seus ministros, Absalão estava lá na porta da cidade, na entrada. O que você veio fazer aqui? Não, eu vim me aconselhar. Não, rapaz, você aconselha comigo. O rei não tem tempo para você. O rei é muito ocupado, seus ministros são muito ocupados. Eu tenho tempo para você. Quem já ouviu isso? Já ouviu pessoas que dizem assim: não, o pastor não tem tempo para você não. As pessoas não têm tempo para você não, ninguém tem tempo para você não. Isso é um homem muito ocupado, eu tenho tempo para você. Então Absalão ia roubando o coração das pessoas.
Absalão roubava para si. A Bíblia diz que Absalão arrebatava o coração e o espírito dessas pessoas. Passados acho que 1 ou 2 anos, então Absalão vai colocar o seu plano em execução e vai dar um golpe no reino, tomando o reino do seu pai. E Davi vai ver que não tem forças, não ficou soldados suficientes para lutar contra Absalão, e até mesmo sabendo que haveria uma carnificina em Jerusalém. Então Davi, segundo Samuel capítulo 15, versículo 13 e 14, Davi então vai chamar os seus conselheiros, vai falar: já vamos embora. Então Davi deixa a sua casa, Davi deixa o seu lar, Davi deixa o seu trono e foge para o deserto. Davi chega no deserto, e os planos do seu filho Absalão não é simplesmente destronar o seu pai. Os planos de Absalão é matá-lo, é executar, é terminar a obra maléfica, maligna. E Davi está em desvantagem. Olha aqui, irmãos, Davi perdeu o seu trono, perdeu a sua casa, perdeu os seus bens, perdeu o seu reino. Agora ele foge para o deserto. Você no lugar dele dormia ou não? Você no lugar de Davi, sabendo que teu filho está vindo com um grande exército para executar e terminar a obra, você conseguiria dormir? Você teria paz? Mas olha o que Davi escreveu e virou um salmo. Salmo 3. Aleluia. No Salmo capítulo 3, versículo 1, Jean diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantaram contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exulta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Versículo 5 diz: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Versículo 6: não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua habitação. É o temor do Senhor aqui, irmãos. Então, em meio às situações adversas, as situações difíceis, eu vou de dormir. Enquanto os inimigos estão por aí, armando, tramando, arquitetando, projetando alguma coisa, você está descansando no Senhor. Fala para o teu irmão: relaxa, durma, segunda-feira será produtiva. Aleluia. Sem um repouso, sem um descanso, sem uma boa noite de sono, nós não teremos forças ou estrutura física, psicológica e espiritual para enfrentar o dia seguinte. Eu vou repetir: sem um repouso, sem um descanso, sem um sono, nós não teremos força, nem estrutura física, psicológica, mental ou espiritual para podermos trabalhar, lutar no dia seguinte. É porque requeria muito mais tempo, muitas horas para falar e entrar em certos tipos de assuntos. Tem mulher que quer tomar o lugar do marido, e tem marido que quer que a mulher tome o lugar dele também, da casa. E aí ela trai um peso terrível sobre os ombros. E às vezes ela fica muito enferma, fica doente. É dor de cabeça mesmo, é enxaqueca mesmo. São dor nos ossos, dor por tudo quanto é lado. Porque às vezes quer exercer um papel que também compete ao homem fazer. Hoje estamos na igualdade de gênero.
As feministas estão lutando para a igualdade de gêneros, amém, nada contra. A igualdade de gêneros no seguinte, não no sentido de querer colocar uma criança, chegar aos 9 anos, 10 anos, para definir se é homem ou se é mulher. Fala da questão dos direitos da mulher. Se ela está trabalhando, ela no emprego, ela tem direito de receber o mesmo salário, como também do homem. Nessas questões, e na questão do direito de proteção, a lei da penha. Já pensou se muda para a lei da peia? O cara bate em casa na mulher, chega à delegacia, toma uma peia também, né? Então, uma série de coisas, mas o homem precisa assumir o seu papel de homem. Fala assim, papel de homem na sua casa, e a mulher tem o entendimento. Agora, a compreensão, o entendimento, a maturidade do papel de ambos dentro de uma família, Deus dá a receita, Deus dá isso, e tudo vai ficar mais fácil.